Alô, queridos! O assunto é estatística, noções de estatística. O que é que nós estamos aprendendo nessa segunda parte? Cálculo das medidas estatísticas obtidas a partir de uma amostra de dados. Questão 7 dos exercícios de aprendizagem, página 76. Antes de resolver essa questão, vamos bater um papinho aqui, Gustavo. As medidas estatísticas, são 7. 3 delas são as de tendência central, centrabilidade. As outras 4 são as de dispersão, de variabilidade. As medidas de tendência central são a média, moda e mediana. Quanto mais próximas uma da outra elas forem, melhor. Uma amostra ideal tem a média, a moda e a mediana, todas 3 iguais. E quanto mais próxima do centro, melhor. Por isso que ela é chamada de tendência central ou de centrabilidade. Já as medidas de dispersão, quanto mais próximas de zero, melhor, porque menos dispersa é a amostra. E as medidas de dispersão são a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Essas 4 medidas, quanto mais próximas de zero, quanto menor for o valor delas, mais qualificada, melhor é a amostra. Você precisa saber disso por causa dessa questão teórica. Vamos ver. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Olha, se o tempo médio indicado pelos organizadores foi de 45 minutos, então, as melhores equipes serão aquelas que tiverem as medidas de tendência central mais próximas de 45. E a melhor equipe é aquelas que tiverem as medidas de dispersão mais próximas de zero. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Por sinal, quem elaborou essa questão cometeu um erro, porque nesse quadro aqui eu não tenho os dados, eu tenho as medidas, não é? Ou não? Por quê? Isso é uma questão do Enem. Olha o erro do cara lá do INEP. Porque média não é um dado, moda não é um dado, desvio padrão não é um dado. Média é uma medida de tendência central, moda é uma medida de tendência central, desvio padrão é uma medida de dispersão. A melhor equipe é aquela que tiver a média e a moda mais próxima de 45 e o desvio padrão mais próximo de zero. Dados estatísticos, de novo, outro erro, isso não são os dados, são as medidas estatísticas das equipes mais bem classificadas. As equipes mais bem classificadas foram a equipe 1, a equipe 2, a equipe 3, a equipe 4 e a equipe 5. As medidas estatísticas da equipe 1 foram a média 45, a moda 40, o desvio padrão 5. Da equipe 2, a média 45, a moda 41, o desvio padrão 4. Da equipe 3, a média 45, a moda 44, o desvio padrão 1. Da equipe 4, a média 45, a moda 44, o desvio padrão 3. E da equipe 5, a média 45, a moda 47, o desvio padrão 2. Dessas 5 equipes, as mais bem classificadas são aquelas que tiverem a média e a moda mais próximas de 45.
que é o tempo médio dado pelos organizadores. É o tempo que fica no meio da amostra. Então, veja só. Quais foram as equipes que tiveram média mais próxima de 45? Todas. Então, se dependesse só da média, essas 5 equipes estão empatadas. Todas 5 em primeiro lugar. É por isso que não se usou só a média para saber qual é a melhor equipe. Utilizou-se mais medidas. Outra medida que se usou foi a moda. Todas têm média 45, estão empatadas na média. E a moda? Como a moda também é uma medida de tendência central, as melhores equipes são aquelas que tiverem a moda mais próxima de 45, a moda mais próxima da média, mais homogênea. Foi a amostra de dados dela. Então, dessas 5 modas, quais são as mais próximas de 45? 44 e 44. Por sinal, a equipe 1 está 5 unidades afastada, né, da média. A equipe 2, 4 unidades afastadas da média. E a equipe 5, 2 unidades afastadas da média. Então, classificando de trás para frente, essa daqui seria a equipe que ficaria em 5º lugar. Essa seria a equipe que ficaria em 4º lugar. Essa seria a equipe que ficaria em 3º lugar. E essas duas estão disputando ainda o 1º e o 2º lugar empatados. Aí quem é que vai desempatar? O desvio padrão. Tá certo? O desvio padrão da equipe 3 foi 1. O desvio padrão da equipe 4 foi 3. Então qual é a melhor equipe? Como o desvio padrão é uma medida de dispersão, o melhor desvio padrão é aquele que estiver mais próximo de 0. Então, como o desvio padrão da equipe 3 é 1 e o da equipe 4 é 3, a que teve desvio padrão 1 ficou em 1º lugar. Tá certo? Então, pela média, as 5 estão empatadas em 1º lugar. Com a moda, fica ainda empatada em 1º lugar a equipe 3 e a 4. E por causa do desvio padrão, a equipe 3 supera a 4, então a equipe 3 fica em 1º lugar. Aí a equipe 4 fica em 2º lugar. A equipe 1 fica em... A equipe 5 fica em 3º lugar. A equipe 2 em 4º lugar. E a equipe 1 em 5º lugar. Utilizando os dados, de novo, um erro de quem elaborou a questão não é os dados. O que nós utilizamos foram as medidas. Então, utilizando as medidas estatísticas do quadro, a campeã foi a equipe 3. Por que a campeã foi a equipe 3? Porque ela teve a média e a moda o mais próximo possível do centro da amostra e teve o menor desvio padrão. Um beijo na alma. Essa questão não tinha cálculo, era só teoria. Lembre-se sempre, o que faz uma amostra ser melhor é ter a média, a moda e a mediana o mais próximo possível do centro da amostra, do meio da amostra, da média da amostra. E o que faz uma amostra ser melhor com as medidas de dispersão é ter a amplitude e o desvio médio, a variância e o desvio padrão o mais próximo possível de 0. Porque quanto menos dispersa for a amostra, mais próxima de 0 são as suas medidas de dispersão, menos dispersa, dispersão menor, próxima de 0. E quanto mais próximas entre si forem a média, a moda e a mediana, mais homogênea é a amostra. Então, o que faz a amostra ser boa é ela ser o mais homogênea possível e o menos dispersa possível. Um beijo na alma.